Obrigada. Declaração de líder da bancada do PT. Vereador Lucas. Dividiu. Vamos lá, gente. Vamos seguir ainda no tema da reforma, e eu presumo que esse seja um dos temas mais importantes nesse momento da nossa cidade. E, infelizmente, nas últimas sessões, ele é um tema que tem sido pouco discutido. Mas eu trago aqui alguns mais elementos que tratam sobre a reforma da Previdência. É importante destacar, quando a gente fala nesse passivo atuarial de bilhões, de que esse é um cálculo feito, pelos atuariais e que envolve recursos financeiros que deveriam ter sido alocados lá no nosso fundo pelas inúmeras administrações que passaram de 2021 até os dias de hoje. Então, quando a gente diz que a conta não é dos servidores, é isso. Eu confesso que fico incomodado, porque ouço de forma recorrente algumas pessoas, da administração inclusive, e ontem questionei ao prefeito, falarem o seguinte: mas tem servidor de 40 mil, que foi no centro administrativo querer parar, que os servidores viessem para a Câmara. E aí eu perguntei ontem para o prefeito: o senhor fala tanto em 40 mil, o presidente do FAPS, Flávio, eu acho que é o nome, do presidente do IPAM, desculpem, do IPAM, Flávio, acho que é esse o nome do colega servidor, também falou nos 40 mil. E aí eu perguntei para o governo ontem, tinha a secretária de administração, mas vocês falam tanto em 40 mil, eu quero saber quantos servidores ativos e inativos ganham 40 mil. Já vou lhe enviar, vereador. E não recebi, Silvana, não recebi. Porque o número de servidores ativos e inativos que ganham altos salários é inferiormente contrário à maldade no coração que alguns gestores públicos têm com os servidores. Porque são pouquíssimos. Então não dá para usar exceção como regra. Porque tem meia dúzia de servidores que ganham isso de estatutos, de regramentos passados. Eu sou servidor, professor, estou hoje licenciado por desempenho de cargo eletivo. O meu vencimento como professor é pouco mais de R$3 mil. Com as regras da aposentadoria, quando eu me aposentar, isso vai cair. Até porque, pela proposta da reforma da Previdência, vão ser somados 90% das contribuições. Então, eu não vou ganhar os 3 mil e pouco daqui 30 anos. Eu vou ganhar menos que isso. Que é o exemplo da imensa maioria dos servidores que estão na área da educação, que estão na área da saúde, que estão na guarda e nessas outras áreas que são a que tem um volume maior de servidores. Então, o exemplo dos 40 mil, ele demonstra desfaçatez, para não utilizar outro termo. Desfaçatez. E eu não recebi até agora, eu peço ao líder de governo, o vereador Velocino, se puder falar com a secretária de administração, a secretária Grégora, talvez não conseguiram ver isso, porque ontem foi me afirmado que eu receberia, e eu não recebi. Então, estou ainda aguardando, porque eu quero rebater, eu quero saber quantos são, ou não. Ou nós temos centenas de colegas que ganham essa enormidade. E quem ganha, e ninguém aqui é contrário, de que quem tem altos salários pague mais, é a lógica, é isso. Mas a proposta aposta penaliza aqueles que menos ganham. Ainda, eu quero trazer outro exemplo, porque a gente tem que tornar nítida essa reforma e essa proposta. A PLC 35, ela é mais danosa que a emenda constitucional 103. Mais danosa. Ela avilta mais os servidores. Vou citar um exemplo.
Todos os dias nessa casa nós temos discussão sobre a saúde. Faltam médicos, faltam dentistas das UBSs e se discute, né, a questão da defasagem em relação ao vencimento, ao que o mercado paga, etc, etc. Trago para vocês aqui, ó, no artigo 3º do PLC, do PLC 35. Os segurados vinculados ao regime próprio de previdência do nosso município poderão requerer a aposentadoria aos 62 anos, se homem, 65, 62 se mulheres, 65 se homem, observado o tempo mínimo de 25 anos, sendo pelo menos 20 anos de serviço público. Ontem a presidenta Denise, inclusive, atentou isso na nossa reunião lá com o prefeito. Se a gente discute que tem pouco médico hoje e pouco dentista hoje, não vai ter mais. Não vai ter mais, porque a pessoa vem da iniciativa privada. Ela vai ter que ficar contribuindo no FAPS 20 anos. 20 anos, e aí o que acontece? Eu ia usar o mesóclise e não consegui. Vai se inviabilizar a investidura de colegas do serviço público, médicos e dentistas, que já são uma exceção hoje. Esse será o resultado da reforma. Quando a gente fala que a reforma atingirá o serviço público, é disso. Mas tem mais. Tem mais. Por exemplo, na pensão por morte, né? Na emenda constitucional 103, por exemplo, no artigo 23, parágrafo 2º, ela diz o seguinte: no que trata de pensão por morte, quando houver dependente inválido, né? O parágrafo 2º diz: na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte que trata o artigo caput será equivalente, e diz aí 100%, explica. Na redação da reforma do prefeito Adiló, artigo 7º, parágrafo 2º, na hipótese de existir dependente inválido, ela suprime deficiência intelectual, mental ou grave. Gente, vocês têm noção do que é isso? Os dependentes, segundo o projeto de lei, que forem, né, que tiverem uma deficiência intelectual, mental ou grave, estão fora da proposta apresentada. São elementos suficientemente importantes e que demonstram que essa reforma não pode ser votada sem discussão. E eu não sei se tem algum conselheiro ou delegado do FAPS aqui nessa plenária. Eu não vi a Rosângela por aqui. Mas eu quero dizer o seguinte: o conselho do FAPS, o conselho que tem delegados, servidores eleitos, não apreciou e aprovou essa reforma, como estabelece a lei. E ontem, quando eu questionei isso, uma declaração de lei, na reunião com o prefeito, o diretor-presidente do FAPS me disse que pela emenda constitucional, o tom foi baixando, assim, sabe? Quando é professor, colega a professora Denise, colega a professora Estela, colega a professora Marisol, quando um aluno apronta, eles vão falando mais baixinho, né? Quando a gente pede explicação, eles vão baixando o tom de voz. E foi meio que isso que aconteceu nessa reunião. Não, Lucas, é que pela emenda 103, a emenda constitucional 103, não é necessário passar pelo Conselho Deliberativo do FAPS. Foi isso que aconteceu. Porque se tivesse passado pelo Conselho Deliberativo do FAPS, certamente um disparate como esse, pense, vereador Xuxa, o senhor que é um comunitarista, que é um homem de bem, que mora lá no Serrano, uma servidora, mãe de uma criança, de um filho que tem uma deficiência intelectual, mental ou grave, essa criança ou esse filho vai ter fora. Então, a gente precisa, nesse momento, e eu concluo a minha fala, e vou utilizar todos os espaços necessários falando sobre reforma.
vão escutar esse tema reiteradamente, porque essa é a casa do povo, eu escuto vários temas, e é da democracia. Então, nós vamos falar sobre reforma em todas as sessões. Eu espero, para concluir, tem a base do governo aqui que está vendo servidores. A única alternativa possível para encerrar o ano de 2022 é de que essa reforma não seja votada no afogadilho. Precisamos discutir, ela precisa ser revista. Era isso, presidente.